Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, festa de São João Apóstolo e Evangelista. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, praticamente nós vemos aqui três personagens: Maria Madalena, Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, onde inclusive hoje nós celebramos a festa de São João. E essa passagem é tão linda, não porque retrata apenas a ressurreição de Jesus, mas é da forma com que é retratada. Primeiro, Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. E vai dizer que aquela a quem muito foi perdoada, muito amou. Amou a ponto de, quando é liberta, seguir a Jesus, servir a Jesus. Tamanho era o seu amor, porque encontrou ali o verdadeiro esposo, Jesus Cristo. E ela é a primeira a correr até o túmulo, ali para estar com Jesus. Talvez ela não tinha, eu acredito que ela não tivesse esse entendimento da ressurreição, e ela ali foi mesmo para talvez se consolar, chorar a saudade daquele que a amou, daquele que a entendeu, que a acolheu numa sociedade talvez onde ela fosse totalmente discriminada, fosse ali, estivesse às margens da sociedade, mas com Jesus tudo é diferente. Ele veio para os doentes, aqueles que precisam de médico, ele veio para os necessitados, aqueles que precisam do seu amor, e assim o fez. E ela, correndo, vê que Jesus não está lá. Onde ela vai? Claro, vai até Simão, aquele que já havia sido eleito por Jesus para ser a cabeça. Ser a cabeça, a coluna, a cabeça dos apóstolos e a coluna da igreja, onde o próprio Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E vai ele e São João correndo. E João, acho que pelo fato de ser bem mais novo, fiquei pensando eu aqui correndo. Então João chega primeiro, mas olha que lindo João. Vai dizer que era o discípulo amado, talvez aquele que Jesus mais amasse, se é que nós podemos dizer que Jesus ama mais que um do que o outro. Na verdade, eu entendo que Jesus é o discípulo do amor, aquele que entendeu de uma forma mais plena Deus, que é amor, e viveu esse amor. E a hora que ele chega primeiro, ele não entra, ele fica ali à porta esperando Pedro. Olha que lindo, porque esse amor, esse título ali do discípulo amado não trouxe o orgulho, não trouxe vaidade, nem trouxe superioridade a João. Ele respeita ali a hierarquia daquele que seria o governador deles aqui na terra. Ele espera Pedro entrar, e Pedro, aquele do qual negou Jesus, daquele que ele disse: não, estou pronto para ir contigo para a prisão, onde for.
E Jesus disse: não cantará o galo hoje sem que tu, Pedro, por 3 vezes me tenha negado. Veja, Pedro negou Jesus, chorou amargamente a sua negação, mas não se afastou de Jesus. Arrependido, ele corre para ver onde colocaram o seu Senhor, o seu Mestre. E olha a graça de Deus, olha a graça de Jesus, do Espírito Santo, não é lhe tirado a autoridade, não é lhe tirado a missão que lhe foi confiada porque negou Jesus. Não, porque esse é a nossa miséria, nós caímos, mas a graça é que Deus nos levanta. Então nós vemos hoje essa beleza de Maria que corre ali no domingo para estar, mesmo que do lado de fora, com Jesus. A alegria de ver João, o discípulo amado que não se ensoberbece, que não deixa o orgulho tomar conta, mas respeita Pedro. Pedro entrando, João entra atrás, e Pedro, aquele que negou, o que muito me representa, eu acredito que represente todo ser humano, todo homem e mulher, que é essa forma de Pedro ser muito espontâneo, de errar, de pecar, de cair, mas a graça de levantar e ser o nosso primeiro Papa. O nosso primeiro Papa, por obediência, por servidão, e serviu tanto e amou tanto que entregou completamente sua vida, até no martírio. E o mais lindo de tudo, quando querem crucificá-lo igual ao seu mestre, ele vai dizer assim: não, eu não sou digno de morrer como ele, e o crucificam de cabeça para baixo. Essa é a nossa igreja, igreja que acolhe os pecadores, igreja que levanta os caídos, igreja que converte os pecadores, igreja que ama, que acolhe os mais necessitados, igreja da qual Jesus é a cabeça. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho